Inclusive, Dieguinho, você vai me ajudar a comentar também, que é a própria questão que o Faustão, gente, que acabou sendo pedindo saindo da própria Bandeirantes, olha só. Após causar rombo na Band, Faustão define futuro profissional. Após um ano e meio, a tão comemorada parceria entre Faustão e Band chegou ao fim, acumulando resultados ruins de audiência e catástrofe comercial. O apresentador passou longe das expectativas dos executivos e ainda causou um rombo daqueles ao cofre da emissora do Saades, na capital paulistana. Fora da emissora de Johnny Saad, o veterano não perdeu tempo e já definiu seu futuro profissional. Desde a confirmação da saída de Fausto Silva da Bandeirantes, o nome do comunicador se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo televisivo. Isso porque o pai de João, Guilherme Silva, estaria negociando o seu retorno às telinhas. No entanto, em meio aos burburinhos, uma nova notícia revela os verdadeiros planos de Faustão. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Flávio Rico, beijo Flavinho, do portal R7, o ex-contratado da Band está pronto para dar um passo na sua carreira para um projeto. Faustão não pensou duas vezes antes de escolher profissionais de sua confiança e fechou com Cris Gomes e Beto Silva, diretores que estão com eles desde os tempos de Globo. Abre aspas, ele vai montar uma produtora de conteúdo com um time de diretores que já trabalhava ao lado dele há algum tempo. Um projeto do mais interessante que promete mexer com o mercado e ligado nos dias de hoje. Fausto vai investir pesado no universo de multiplataformas e streamings, contou o colunista de televisão do R7.com. E a matéria é do Bruno Pinto, repórter do In Off. O que você acha disso? Eu acho que o Faustão vai se dar muito bem nesse mercado, né? E demorou para ele poder entrar nessa onda, né? Quando a Globo e ele romperam, ele já tinha esse espaço aberto para ele poder explorar. E não fez isso. Preferiu seguir no tradicional, indo para a Band fazer um programa bizarro, porque o programa que o Faustão fazia na Band era bizarro. Era o programa que a gente assistia nos domingos, todos os dias. Né, de segunda a sexta. Então imagina a quantidade de trabalho na idade que o Faustão tá, quase 80 anos já. Uma carga de trabalho muito grande. Então, eu acho que um podcast do Faustão, sei lá, um canal do Faustão, coisas que são muito mais não são tão caras do ponto de vista do patrimônio que o Faustão tem, né, do investimento que ele pode dar, ao invés do programa, que foi mais de 70 milhões de reais, 80 milhões de reais, eu acho que vai ser algo que vai dar certo, né? Agora, vai deixar... Até porque você assistiu o programa do Faustão, não é da sua época, existia um programa chamado Baile da Saudade. Você não é da tua época, mas assim, você imagina mais uma galera assim, antiguésima, sabe? Que ia lá pro programa, tal. O programa era muito bonitinho, tal, mas assim... Você percebe que o programa do Faustão, ele entrou na Band, em primeiro lugar, eu já não gosto disso. Eu acho que o Faustão ele foi para a Band e fez aquele programa de segunda a sexta, ele não fez ao bel prazer, simplesmente estou fazendo porque eu quero fazer. Foi uma resposta à Globo e uma forma de vingança, eu senti. Como quem diz assim, vou tirar os anunciantes da própria Rede Globo de televisão e vou levar para a Band. Ponto, foi isso que ele fez. Ou seja, eu já não gosto dessas atitudes, porque eu acho que a partir do momento que você já entra nessa vibe, a possibilidade disso dar uma M fenomenal é de 100%. Né? Porque você está ali não nessa vibe de querer realmente que as coisas deem certo, mas sim se vingar de uma pessoa. Aí monta aquela produção com 300 pessoas, sabe? Traz diretor, você tem noção? Traz diretor da Rede Globo, diretor de programa, pessoal, ganhando 300 mil por mês. Dieguinho, a Globo, ok,
pega um diretor do Fausto e fala assim, a partir de hoje você vai ganhar R$300 mil no mês. Rede Globo de televisão, que fatura mais de 1 bilhão com o programa do Faustão no ar. Beleza? Beleza. Aí pega o cara e leva o cara ganhando 300 mil por mês. 300 mil por mês devia ser a verba do programa dele se fosse semanal. E aí você começa a perceber que não é o Faustão, é a Globo. Por quê? Porque tudo que você coloca, infelizmente, tudo que você vai colocar na Globo vai ser um sucesso. Você saiu da Globo e você vai se aventurar em outro canal, desculpa. Você vai ter que trabalhar mais. Ou você vai perder a relevância um pouco, ou você vai perder dinheiro. Um dos dois vai acontecer. Qual que é o ponto? A Globo, ela já é uma vitrine que qualquer coisa que aparecer lá, até mesmo uma tela com o símbolo da Globo, provavelmente vai ter mais audiência do que os outros canais. Teve um problema técnico que a Globo enfrentou em 2009, 2010, que fez com que a emissora ficasse uns 40 minutos com o símbolo dela no ar, entre domingo e segunda, era depois do Fantástico. Era para ter entrado o filme, não entrou, deu um problema técnico e ficou 40 minutos ou 30 minutos o símbolo no ar. Aquilo deu mais audiência do que os outros canais que estavam no ar. O Color By, que era aquela barra de cores que as televisões tinham antigamente, que quando saía do ar ficava pi, e aquele Color By da Globo, com todo a Globo desligada, a Globo não estava passando nada, só aquele monte de listra colorida na sua televisão, aquilo dava 4 pontos. É isso. Então perceba, não tem muito esforço para você poder botar um conteúdo e fazer sucesso na Globo. O que você precisa fazer é aumentar o patamar de audiência que a emissora já tem. Então, sei lá, esse programa aqui vai dar no mínimo 10. Isso aí é Globo. Mas ele não pode dar no mínimo 10, ele tem que dar 20, 30. Mas também, Dieguinho, assim, a gente tem uma coisa de querer bater na Globo, às vezes de vez em quando, porque é a Globo. Mas eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a Globo sabe fazer, é investimento. Isso é verdade. Porque se ela pega um programa para colocar no ar, ela vai investir milhões naquela história. Porque ela quer ganhar bilhões em cima daquilo. Então, para a Globo, o céu é o limite quando o assunto é investimento. Diferente de algumas emissoras que acham que eles querem fazer um programa de milhões, mas não quer sair da casa dos reais. Entendeu? Assim, tipo. Então, ou seja, se você é uma conta básica, é muito fácil de você analisar. Você investiu bastante, você vai ter um retorno bastante. E aí as outras emissoras também, algumas, não generalizando, algumas emissoras pegam e falam assim, eu investi tanto, eu quero o retorno daqui 3 meses. Ah, filho, desculpa, vira as costas e sai andando. Porque o problema das outras emissoras, como é o caso da Band, é que o trabalho é de formiguinha. Você não pode tirar um produto do ar tão cedo até que ele pegue. E vai ajustando. Até à medida que o público vai dando um retorno, você vai ajustando. Eu vou dar um exemplo, tá? Mais visual aqui para quem está assistindo. O Link Podcast. Eu não sei as primeiras versões do Link Podcast, eu tenho acompanhado mais agora com o Felipe e tal, mas o Link Podcast teve uma trajetória, teve um formato, teve um cenário, teve um microfone, eu tô supondo aqui. Até chegar nesse formato que a gente chegou aqui hoje, foram vários testes que você foi fazendo até você conseguir chegar no formato ideal, com o conteúdo ideal, com as opiniões. Ô, Dieguinho, você sabe que a gente já tá entre os podcasts mais assistidos do Brasil? Aí, tá vendo? É isso, porque existe todo um trabalho. Eu só não posso te responder agora se é entre o 3 ou o 4 mais assistido. Mas a gente está com um gráfico aqui que o Google manda, né? E aí é o Davi que sabe de tudo isso, enfim. A gente já está entre os mais assistidos do país. Então, isso é um exemplo de você ir moldando até você chegar no formato certo para ter aquele público fiel. É o que não acontece, e é o que não aconteceu na Band, porque o programa do Faustão mudou ali a vinhetinha, mudou o fundozinho lá e tal, mas continua a mesma, desculpa o termo, a mesma porcaria,
tá? A mesma porcaria do Você ia começo. falar eu pensei que você fosse falar uma merda fenomenal. Você usou porcaria. Como você é educado, né, Dieguinho? É porque é muito chato. Eu assisti a primeira semana do Faustão e depois, sei lá, 6 meses depois, sabe quando você tá assim, sem nada pra fazer, você põe tá passando os canais ali por volta das 8, 10 horas da noite, e aí eu cheguei no programa do Faustão, tava cantando um cantor que eu nunca vi na vida, né, não sabia quem era, e não tinha, você percebia, Felipe, que existia uma vontade de render o bloco. Não, vamos levar esse cantor até o máximo que a gente conseguir aqui, porque a gente tem um tempo que a gente tem que preencher no programa de hoje. E aí já não tinha mais conversa com o cara, já não tinha mais conversa ali com o Faustão, tava chato já, e eles estavam com o cara lá no palco, o cara falando, sei lá, sim e não pra tudo que ele tava perguntando. Então, este é o problema da televisão, que não quando sai da Globo. É as emissoras não investirem de modo a pensar em longo prazo. Quer um exemplo bom que você citou? O Melhor da Tarde. O Melhor da Tarde é um programa da Band. A Band sempre teve problemas enormes no horário entre o final do programa esportivo, ali 1 e 2 da tarde, até o início do Datena, às 4, 5 horas da tarde. Este meio, a Band não sabia o que fazer. Botou desenho, botou videonews, botou um monte de programas nesse horário e nada dava audiência. Nada, nada, nada. Aí veio a ideia de contratar a Kátia e lançar o Melhor da Tarde, esse programa. Eu falei, cara, se a Band fizer o que ela fez com todos os outros programas, que é não deixar ele no ar, ou não investir de modo que ela consiga segurar ele 1, 2 anos, esse negócio não vai dar certo, nem mesmo com a Kátia Fonseca. E o que a Band fez? O programa começou muito bem de audiência, caiu muito, e ela manteve no ar. A ponto de que ele foi recuperando aos poucos, né, o índice de audiência, e hoje tem um público fiel que acompanha a Kátia, que migrou Mas da tem Gazeta uma coisa e foi que pra é Band. muito boa. A Kátia, ela é muito boa comercialmente. Então, ou Sim. seja, as pessoas gostam de anunciar com a Kátia. A Kátia, você vê os merchans que ela faz, é de banco, merchan de grandes marcas. Então, ou seja, ela tem um respaldo ali que as marcas e o comercial realmente trabalham e trabalham feroz, entendeu? E É, as histórias se fecham ali. Então, ou sim. seja, ela tem uma relevância, eu acho, ali à tarde, e é realmente também uma das grandes apresentadoras e comunicadoras do nosso país. Sabe fazer com excelência, mas com excelência mesmo.